Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguindo aí com a nossa 10ª semana de produção da notícia. É a última semana que a gente vai trazer conteúdo então para vocês. A partir da próxima semana, então, dia 19, a gente tem o nosso primeiro encontro síncrono às 19 horas, né? Vocês entrem aqui no e-aula, no link, né? Então, para principalmente tirar dúvidas de vocês, né? E depois a gente vai ter nas próximas 3 semanas, então, a próxima e as duas seguintes, o encontro síncrono para vocês tirarem dúvidas em relação às notícias que vocês vão entregar. Então vocês também têm até a próxima semana, dia 19, para enviar a avaliação 2, que são os resumos dessa segunda metade, então, desse semestre alternativo, né? E aí vocês já começam a produzir a notícia 1, né? Aí eu vou explicar, depois que a gente vê o conteúdo de hoje, vou retomar então como que vocês vão fazer e como que vai ser o envio então dessas notícias, essas 4 notícias que vocês vão mandar a partir da próxima semana. Então lembrando, né, só para frisar, na próxima semana a gente tem encontro síncrono às 19 horas. Pela norma da universidade não é obrigatório, né? Então, para quem quiser tirar dúvida, principalmente, às 19 horas, o link está no e-aula, na disciplina. E eu não vou postar vídeo a princípio, né? Nessa primeira semana que vocês vão estar entregando a avaliação 2 e vão estar produzindo a notícia 1 para entregar no dia 26, né? Depois, quando vocês mandarem a primeira notícia no dia 26, aí lá na semana do dia 1º de novembro eu vou... Aí eu posto um vídeo porque, né, comentando de maneira geral os textos que vocês enviaram. Enfim, às vezes tem alguns probleminhas que são frequentes. Às vezes algum ponto que pode ter passado a gente não aprofundou tanto, né? Então aí até eu consigo visualizar bem o que vocês captaram e o que de repente até eu mesmo posso ter deixado um pouco de lado e que é importante, né? Então, a partir da leitura dessa primeira notícia de vocês, eu vou ter uma ideia melhor. Então, agora a gente vai ver o conteúdo e depois, antes de encerrar, o retomo aqui para lembrá-los das normas, etc., de como vocês vão fazer o envio da notícia, das notícias, né, das 4 notícias. Então hoje a gente vai falar sobre a estrutura da notícia impressa, televisiva, radiofônica e webjornalismo, né? Então é uma pincelada bem por cima, porque vocês têm as disciplinas específicas, né, de cada uma dessas plataformas, né, dessas tecnologias, né? Então vocês têm a disciplina de televisão, de rádio, né, de web, etc., em que vocês, óbvio, né, tendo um semestre inteiro para falar sobre isso, vocês vão aprofundar. Então aqui eu vou trazer algumas diferenças básicas que tem entre um e o outro, em relação à linguagem, principalmente, porque vocês têm, né, então esse espaço, né, ao longo do curso dentro das disciplinas específicas. Então, o que é importante antes de entrar na especificidade de cada um desses meios, né, é que tem alguns aspectos que vão estar presentes em todos, né, independentemente de ser um texto que vocês vão escrever para um boletim de rádio, para uma passagem de telejornal, para um texto impresso ou de web, né. Então algumas características vão estar presentes em todos, né. Então uma das principais é o respeito, né, à língua portuguesa, a correção gramatical e esses conceitos que a gente viu. Por isso que eu falo que essa disciplina aqui é o beabá, é a tabuada, digamos assim, do jornalismo, porque vocês vão levar para as outras disciplinas todas, né? O conceito de lead, questão da linguagem ser mais objetiva, questão da atualidade. Quando se falar em notícia, né, essas ideias todas vão estar presentes independentemente da plataforma. Aí, claro, cada plataforma vai ter suas características e suas especificidades, né? Então, é o que a gente vai ver na sequência. E a ideia de jornalista multimídia, então praticamente, né, todos os jornalistas
quando vem palestrar, semana acadêmica, etc., algum evento, eles vão falar disso, né? Que os veículos, eles há um bom tempo já, não dá nem para dizer que é algo novo, né? Já faz mais de 10 anos que os veículos fazem essa cobrança, então, do jornalista. Eu ainda peguei o tempo que, por exemplo, os jornais, praticamente todos tinham a figura do fotógrafo e do jornalista barra repórter, né? O cara do texto e o cara da foto. E eu peguei essa transição ainda, né, no mercado. Então eu trabalhei numa rádio em que tinha o site da rádio, por exemplo, e eu ia cobrir uma pauta. Eu tinha que fazer o vídeo, tinha que fazer a entrada ao vivo, tinha que escrever o texto para o site e tirava foto, né, para o site. Então tem essa característica multimídia, mas tem até uma participação do Leonardo Miller, né, que é repórter do Grupo Globo Esportivo, Globo Esporte, Sport TV, Premiere, enfim, em que ele comenta, né, numa das disciplinas minhas, que claro, tem essa necessidade da multimídia, mas também tem muito forte ainda a questão do específico, né? Então ele produz, né, eventualmente pode produzir algo para as outras plataformas, mas o principal ainda é, no caso dele, o audiovisual, né? Então tem muitos casos assim em que, claro, o sujeito vai acabar produzindo para as outras plataformas, mas ele vai ter um conhecimento mais aprofundado numa específica, né? Então tem o exemplo aí que também acompanhei de certa forma de longe a trajetória dele, que é do Rodrigo Lopes, também do Grupo RBS, que ele era inicialmente do jornal, um editor internacional da Zero Hora, e aos poucos ele começou a aparecer também na Rádio Gaúcha, né, na rádio, e depois agora ele, né, já vi ele fazendo pautas, cobrindo pautas de outras editorias que não internacional, por exemplo, para televisão, né, para o telejornal. Então tem casos em que há um foco mais numa plataforma específica, e há casos em que o jornalista realmente precisa fazer um pouco de tudo, no sentido de cobrir uma pauta para várias plataformas. Então, claro, lembrando que vocês vão ter orientações e detalhes e a parte mais técnica até nas disciplinas específicas, né? Então a gente começa com algumas características do jornalismo impresso, né? Claro que os jornais impressos hoje todos vão ter seu site, mas ainda existe né, jornais que são conhecidos pela sua edição impressa, né? Por exemplo, o Diário Popular daqui, a Zero Hora, o Correio do Povo, enfim, então vai ter essa produção do impresso, mesmo que tenha ao mesmo tempo uma atualização no online. Então tem essa preocupação de qual vai ser a chamada de capa, de fechar o jornal, ter hora de fechamento para ir para gráfica, etc., né? Então isso ainda tem, por quanto tempo a gente vai ter, ninguém sabe, né? Mas tem a possibilidade ainda de se trabalhar, claro, no jornal impresso, e aí tem essas suas rotinas de produção e as suas características específicas, né? Então, começando pelas orientações que a gente já falou ao longo da disciplina, né? Então, tem essa questão do planejamento gráfico, que vocês também têm a disciplina específica para vocês, que vai ser mais estática, né, do que no caso do online. Tem a questão do espaço físico, né, da página do jornal mesmo. Então não tem muito como driblar às vezes, né, a questão de tamanho ou de botar um hiperlink, né? Tem que ter um planejamento mais limitado, mas tem que se pensar nesses recursos, né? Então tem a questão da fotografia, que vocês também têm a disciplina específica de fotografia, né? E tem a questão das legendas, né? Então a legenda, por exemplo, não vai descrever para o leitor o que ele já está vendo na foto, né? Então um time que foi campeão, né? Vamos supor o Atlético esse ano, Atlético Mineiro campeão brasileiro, não vai estar o capitão erguendo o troféu, vocês não precisam colocar ali, fazer só a descrição. Claro, vocês podem botar o Atlético Mineiro ergue o troféu do Campeonato Brasileiro, ou após
40 anos, né? 1971, 50 anos, 50 anos, meio século depois, né? Do primeiro título, ou enfim, tem que trazer alguma informação, né? Não é só a descrição da imagem. O título é fundamental, né? As chamadas, as manchetes, enfim, o que vai estar na capa, né? Para atrair a curiosidade do leitor. É um desafio assim diário, né? Do jornalista que trabalha no impresso. As chamadas de capa também, e essas divisões em editorias, né? Então acontece de vocês eventualmente trabalharem, vamos, né, pensar num jornal local, Diário Popular, né? Tem as editorias, né? Então algumas editorias, em alguns jornais, alguns veículos, o jornalista vai trabalhar especificamente numa editoria, e em outras ele ou vai trabalhar numa, mas vai ajudar em outras, né? Ajudar na geral, e assim por diante. E claro que há um diálogo, né, entre os editores, né, ou às vezes tem editorias que tem mais de um jornalista numa editoria específica, por exemplo, esporte, polícia, etc. Mas vai haver esse diálogo, né? Então a questão da divisão das editorias também vai variar, né? Então tem jornais que vão ter lá agricultura, outros vão ter o nome lá rural, né? Outras vão ter economia, outros podem botar finanças, né? Outras podem botar educação e assim por diante, segurança, polícia, né? Esporte, política e assim por diante. Tem um livro do Mário Herbolato, que é jornalismo especializado, em que ele comenta nessa divisão das editorias. E no impresso isso vai ser bastante presente, né? Vocês vão ver lá geralmente no topo da página ali o nomezinho da editoria, né? Que aquela página né, apresenta as notícias daquela editoria específica. No impresso ainda tem a questão da limitação em relação a anúncios, então acontecia muito, né, quando eu trabalhei acontecia muito de entrar um anúncio, a página está pronta e entrar um anúncio, tem que tirar, né, então geralmente se tira ali aquela notícia mais atemporal, né, que pode aguardar para sair no dia seguinte. E também eu já experienciei casos em que tinha que reescrever, né, um texto estava maior, tinha que reduzir, reescrever ele. São coisas que acontecem no impresso. No dia a dia. Claro que se tenta aquilo que a gente viu do jornalista tentar organizar o caos, né, temporal, mas acaba acontecendo, né, muitas vezes alguns imprevistos. No telejornalismo, né, assim como a gente comentou da foto, no telejornalismo também o texto não deve só descrever a imagem que o telespectador já está assistindo, né? Então também tem que trazer informações a mais, etc. Tem um livro, o Manual dos Locutores Esportivos, do Schirner, que é para rádio e TV. Ele vai falar dessa diferença na transmissão de um jogo de futebol no rádio e na TV, né? No rádio não se para de falar um minuto, não pode ter um vazio, né? No som, né? do rádio. Muita descrição, né? Então o repórter, o locutor tem que descrever o que está acontecendo para o ouvinte imaginar, enquanto que no jogo transmitido pela TV, muitas vezes o locutor, né, às vezes conversa com o comentarista, às vezes fica um silêncio, né, de 5 segundos, 10 segundos, algo que não acontece no rádio. E ele não descreve tanto, né? Não tem tanta descrição, né, do que está acontecendo, porque a pessoa já está vendo, né? Então, aí, né, falando na transmissão, mas para o telejornal, em relação a notícias, né, já que a disciplina foca na notícia, a imagem passa a ser um critério de noticiabilidade. No impresso também pode ser pela questão da fotografia, mas no telejornalismo, ter boas imagens que chamam a atenção, as imagens que cumpram com aqueles critérios de noticiabilidade que a gente viu, pode ser fundamental. Então, às vezes, uma notícia que não seria destaque pode ganhar destaque por ter as imagens. A gente hoje, por exemplo, eu vi no noticiário local, né, imagens de sujeitos que estão roubando arbustos dos espaços públicos, né? Então, se o jornalista fosse na delegacia ver as ocorrências, talvez não ganhasse destaque, né, sem ter as imagens. Mas como tinha as imagens das câmeras de segurança, acabou ganhando destaque, né, no telejornal, esses furtos, né. Então, linguagem coloquial, né, porque tanto no rádio, como a gente vai ver, quanto no telejornal,
também tem que ser aquela linguagem que vai ser entendida tanto pelo porteiro quanto pelo dono da empresa, né? Então, uma linguagem que sim correta, mas fácil de ser entendida. E na TV cada segundo é importante, né? Se vocês conversarem com repórteres, apresentadores que trabalham, todos vão falar, né? Questão de segundos vale ouro, né, na TV. Então imaginem, por exemplo, a estrutura de um telejornal nacional, independente da emissora, pode ser o Jornal Nacional, o Jornal da Band, o Jornal do SBT, né, tudo que acontece num país do tamanho do Brasil e tem que colocar tudo dentro de um espaço de 30 minutos ou de 1 hora, né? Então cada pauta é batalhada, tem que ser bem pensada, bem discutida, e o espaço, né, para caber tudo dentro daquele espaço temporal, né, também tem que ser muito bem planejado. No rádio também, né, porque é limitado. O jornal, o telejornal começa às 8h30, 8h30, não é 8h35, não é 8h25. No rádio também, né, tem que ser pontual, né, não tem como, e tem que encerrar o programa na hora programada para não comprometer toda a sequência da programação, né? Diferentemente de um evento ao vivo, um jogo de futebol que pode ter prorrogação, vai mudar tudo, né? Mas do telejornal não, tem o horário e todo mundo sabe que ali às 7h30, às 8h30, às 9h30, seja lá que horas for, vai começar. Se vocês pegarem ali os canais da TV a cabo, mesma coisa, vai estar ali, vocês vão clicar no botão, vai aparecer o programa, vão ver o que vai passar na sequência, né? Não tem como fazer esse atropelamento, né, no tempo de invadir o espaço de outro programa, claro, a não ser em casos de fatos espetaculares, como o atentado do 11 de setembro, o acidente da Chapecoense, que daí derruba toda a programação, mas tem a questão da limitação temporal. Decupagem das imagens, né? É um baita trabalho, um trabalho que dá trabalho, e é aquela coisa, quem trabalha com audiovisual sabe, né, de um trabalho de um dia inteiro, às vezes de mais de dias, e que vai ser reduzido ali em 1 minuto, 2 minutos. Muita imagem, às vezes tem imagem que daria para um documentário e acaba sendo reduzido ali pela questão do espaço temporal. Radiojornalismo também, linguagem clara, né? O ouvinte não pode voltar atrás, né, para ouvir de novo, então ele tem que ouvir e entender já, né? A descrição pode ser importante para o ouvinte imaginar o que é visto pelo repórter, né? A captação é mais fácil do que na TV, pois é a captura do áudio, né? Então não tem tanto esse problema, não, essa necessidade da decupagem de imagens, né? De fazer a seleção de quais imagens vão aparecer na matéria. No rádio pode ser feita essa decupagem em relação às sonoras, né? Mas enquanto que vamos supor, uma pauta aleatória, um incêndio que aconteceu, vamos imaginar, em algum prédio, né, numa cidade fictícia, o impresso vai ter que ir com o repórter para fazer as entrevistas, captar as informações, e o fotógrafo, ou ele mesmo fazer as fotos. Já no telejornal, o equipamento vai ser outro, um equipamento profissional para fazer a gravação, as tomadas, etc. É outro planejamento, né? E do rádio, claro que geralmente hoje em dia tem os sites, né? Então também tem o repórter do rádio muitas vezes vai ter que também fazer imagens, né, para o site. Mas ali pro ao vivo, né, a preocupação dele mesmo vai ser com o áudio, né? Então ele vai fazer a chamada pelo celular e vai entrar ao vivo, né, para fazer a descrição do que está acontecendo, fazer as entrevistas ao vivo, etc. Então tem diferenças, né, no planejamento mesmo, e nas rotinas de cobertura, né, de acontecimentos e de notícias. E o webjornalismo, né, agrega o que foi visto, tudo que foi visto até aqui, né, quando trabalha com algo específico, vídeo, texto, som, se apropria das características de cada plataforma, mas um cuidado é de não cair na ilusão de que na internet cabe tudo, né? Então, porque não tem um limite de tempo ou de espaço, vamos empilhar coisas lá, né? Isso é um suicídio, porque o público ele não vai, né? Ele não vai
rodar a barrinha ali infinitamente para ler tudo que tem. Então tem que se dividir, tem que ter o espacinho para ver vídeos, o espacinho para ver fotos. Vocês vão ver tudo isso também na disciplina específica. Usar hiperlinks, né? Porque, por exemplo, a Folha de São Paulo, o Estadão, o G1, né, que cobrem nacional, pautas nacionais, tem um limite de espaço ali, igual que é pré-determinado, né? Então não é porque é a internet que o troço vai ficar infinito, né? Então, às vezes uma vez eu participei de um júri de reportagens online de uma câmara lojista de comércio de uma cidade de Santa Catarina, e um dos problemas que eu vi assim, algumas das reportagens era isso, era conteúdos muito extensos, sem muita edição, então vídeos brutos, né, sem edição de, sei lá, 40 minutos, então em vez de, né, colocar separados os mais importantes por assuntos, textos que tu ia infinitamente para baixo, né, daria, sei lá, se fosse botar em páginas de Word, sei lá, 10 páginas de Word. Então, sem casar muito bem imagens com texto, sem ter muito planejamento no sentido do webjornalismo. Claro, vocês vão ver tudo isso, como eu falei, especificamente. Tem a questão da interação com o público, né, o streaming também ao vivo, né, segue crescendo. Convergência entre texto, recursos gráficos, áudios e vídeos, né, então são características, né, que todos os veículos, né, vão ter seu espaço no online, mesmo que seja um canal de TV, um programa, enfim, aí vocês vão ver os detalhes mais também nas disciplinas específicas. Então, visto essas características de maneira mais geral sobre cada uma das plataformas, eu vou postar os slides para vocês junto com o vídeo. Então a gente vai agora, esses últimos 8 minutinhos aí, fazer uma retomada então da questão das notícias que vocês vão produzir. Então vocês não precisam colocar foto, o foco aqui é o texto, né? Então pensando para impresso / online, né? Então essas características que a gente viu ao longo do semestre. E aí vocês têm lá no plano de ensino, então, né, vocês vão entregar, como eu falei, a avaliação 2, que pega esse conteúdo até esse conteúdo de hoje, que é das aulas 7 até essa, né, que é a aula 10, no mesmo formato que vocês fizeram a avaliação 1, para me enviar até a próxima semana. E na semana que vem vocês começam a produzir a avaliação 3, que são essas 4 notícias. Então vocês vão começar na semana que vem, mas para me enviar no dia 26. Então vocês têm até o dia 26 de outubro para entregar a notícia 1. Depois vocês têm até o dia 1º de novembro para entregar a notícia 2. Depois até o dia 9 de novembro para a notícia 3. E aí vai ficar um meio de semana ali para a notícia 4. Né? Então, essa é a avaliação 3. Um ponto importante, são 4 notícias, cada uma vale 10. Ao final soma, se divide por 4, vai dar a média da avaliação 3. Cada notícia então deve conter tudo isso que a gente viu, um título, né, que tenha um verbo, que de preferência esteja no presente, na voz ativa, etc. Tudo que a gente viu. O lead, né, as características da pirâmide invertida, linguagem e estilos jornalísticos conforme visto em aula. Né? Então por isso que eu botei aquelas notícias para vocês lerem. Vocês podem ler também notícias em outros lugares para vocês irem se familiarizando cada vez mais com essa característica do texto jornalístico. Né? Então deve contar com pelo menos uma fonte que vocês tenham ouvido, né? Deve estar citada no texto. A pauta deve ser local, né? Então pode ser Pelotas, pode ser, se vocês moram em Santa Maria, pode ser Santa Maria, se moram em outra cidade, outro estado, pode ser. Mas se for uma capital, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, peguem pautas mais locais dentro do universo da cidade, né? Porque essas cidades podem envolver pautas nacionais, né? Moro em Brasília, vou cobrir agenda presidencial, enfim, é uma pauta nacional, então pega em Brasília o bairro, lá, uma pauta do bairro, do parque ali, que vai ter obras, ou um acidente local, enfim, pautas que tem esse viés local. E então, por isso eu coloquei aqui que estão vedadas pautas que tenham esse cunho nacional de política e esporte, né? Então,
Se pegar uma pauta de esporte, né? Eu quero fazer sobre um esporte que está crescendo aqui na cidade, uma arte marcial, ping-pong, né? Enfim, skate, da minha cidade. Beleza, pode ser. Agora, eu moro em Porto Alegre, vou escrever fazer uma notícia sobre o Grêmio ou sobre o Inter. Aí não tá valendo, né? Nem Brasil de Pelotas. Tem que ser pauta mais local no sentido mais estrito do termo, né? Então, e política também. Eu moro em Brasília, eu quero fazer uma pauta sobre o Senado, né? Então, pensa em algo da Câmara de Vereadores, algo mais local mesmo, né? Observação, então, importante também. Após o aluno enviar a notícia, ele receberá a nota com observação, né? Aí ele vai ter, no caso, vocês vão mandar, eu vou retornar com as observações, dizendo, o título, né, tá, não dá para saber sobre o que é a notícia lendo o título, né? Então tem que alterar o título. Então eu vou fazer essa observação. Vocês vão ter um prazo de 48 horas a partir do momento que vocês receberem o feedback para me reenviar com as correções. Então vamos supor, vocês mandaram uma notícia, vocês tiraram 6 e eu botei lá as observações, o que tem que mexer, o que tem que alterar. Se vocês não me reenviarem, vocês vão ficar com esses 6, né? Agora, se vocês me reenviarem, a última versão é que vai valer. Se vocês tirarem 10 na última versão, o 6 morre, né? O 6 desaparece, vocês ficam com 10, né? Então é a nota da versão revisada, que vai ser a nota final de vocês. Então, se vocês não mandarem, vocês ficam com a primeira nota. Ficou com 5, né? Então, não mandaram dentro desse prazo, a nota vai ser 5. Se reenviaram e a nova versão for nota 8, vai ser 8. Se for 10, vai ser 10 e assim por diante. Os critérios de avaliação, né? Então, o tamanho é de 10 a 25 linhas. Eu dei uma extensão maior para vocês, de repente, usarem alguma fala de fonte, etc. Então tem que ter o título. Então, se esqueci de botar o título, né, perde um ponto, né, ou se o título tiver não tiver de acordo. Texto observando então todas essas características que a gente viu ao longo do semestre, 8 pontos, né? Então eu vou apontar para vocês o que não foi observado no texto, quando for o caso, e a pontualidade e também o respeito às normas, então, que é C-Times, New Roman ou Arial, fonte tamanho 12, espaçamento e-mail justificado, vale um ponto. Então, se vocês me mandarem atrasado, perde esse ponto. A ideia é que vocês mandem sempre nos prazos que estão ali no cronograma, né? Vocês entregam a noticial no dia 26, porque a ideia é que vocês, vendo as observações que eu vou fazer, vocês corrijam, né, os viciozinhos, às vezes, que acontecem de uma semana para outra. Se eu mandar as 4, aquilo que eu sei que aconteceu com a última turma, né, eu abri a possibilidade de mandar as 4 numa só vez, né, então o que eu vi foi que o pessoal que mandava semana a semana, eu dava o toque daquilo que tinha que melhorar e na seguinte já vinha uma versão melhor, né. E o pessoal que mandou os 4 ao mesmo tempo acabou ficando as 4 com os mesmos tipos de problemas, né? Os mesmos errinhos eram repetidos nas 4, né? Porque não teve essa possibilidade de ter o feedback para no próximo observar esses pontos apresentados no feedback. E aí, na disciplina, nota final, avaliação 1, que é os primeiros resumos, avaliação 2, que é os resumos da metade para cá, e avaliação 3, que são as 4 notícias, todas valem 10, faz vezes 3, divide por 3 da média da disciplina. Ressaltando de novo, né, a presença de plágio em qualquer uma das avaliações implica na reprovação direta na disciplina, então não é um 0 só na avaliação, né, se vocês plagiarem uma notícia de um site de prefeitura, de um site qualquer, de um site de notícias, é reprovação direta na disciplina, né? Plágio é crime, né? Então, aqui no caso, vocês têm a reprovação na disciplina. Até porque não tem por que vocês plagiarem, né? Vocês podem pegar uma notícia que está lá na Folha de São Paulo e dizer conforme reportagem na Folha de São Paulo. Ou se vocês pegarem o site da prefeitura da cidade de vocês vão colocar lá conforme
informa o site da prefeitura da cidade X, o prazo para inscrições é tal e tal e tal, né? Então, façam o texto de vocês, né? Consultem fontes e aí vocês não vão ter problemas. Então, pessoal, é isso, essas orientações aí para vocês, para as notícias, as 4 notícias. Na próxima semana a gente faz a primeira live, aí vocês podem também tirar dúvidas, né, que vocês tenham, e também podem me mandar e-mail, escrever quando vocês quiserem, tá bom? Acho que ficou claro, né, mas qualquer dúvida podem sempre me perguntar, escrever ou tirar na live da próxima semana, então dia 19 às 19 horas, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até a próxima semana.